Olá, seja muito bem-vindo! Estamos iniciando a segunda temporada do podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar e debater sobre educação parental. E hoje temos um assunto muito importante, a volta às aulas, não é, Fábio? Olá, Vivi, bom dia, bem-vindo a todos, mais uma temporada aqui do nosso podcast Educação Começa em Casa, e a gente realmente está, agora em fevereiro, volta às aulas, todo mundo voltando às aulas, e é um momento importante para todos os pais e mães, então a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui. Maravilha! Então, essa volta às aulas, Fábio, eu acredito que seja um pouco diferente para cada fase da vida, né? O que é considerado, na verdade, o que é esperado, desse período de adaptação escolar, especialmente nas primeiras semanas? A pergunta é muito boa, assim, quando a gente fala de volta às aulas, nós, pais e mães, a gente tem que estar preocupado, principalmente com a questão de adaptação ao novo ambiente. Muitas vezes é um novo ambiente, às vezes não. Sim. Obviamente, quando o ambiente ele é o mesmo, a gente imagina que esse retorno ele vai ser mais fácil do que quando o ambiente é novo. E também ele o cuidado que a gente precisa ter como pai e mãe é diferente de acordo com a idade. Então, se a gente tem crianças menores, a gente precisa de um olhar para adaptação diferente do que das crianças, dos adolescentes, vamos dizer, das crianças mais velhas e dos adolescentes de uma forma geral. Sim. Quando a gente fala de educação infantil, e aí é engraçado, porque eu acabei de deixar a minha de 3 anos na escola, acabei de deixar. Hoje foi o 4º dia dela. Ai, meu Deus. Teve 2 dias de adaptação. E hoje é o 2º dia inteiro, com o integral e a escolaridade, os 2 primeiros dias de adaptação. E assim, hoje ela se apegou a mim e não queria deixar que eu fosse embora. Na sala devia ter umas 6, 7 crianças, mais ou menos da mesma idade, talvez ela fosse a mais nova ali, Mas ontem eu fui levar e ela se apegou e, enfim, eu deixei ela, estava um pouco triste, e hoje ela se apegou mais do que ontem. E eu deixei ela chorando, não tem jeito. Então, assim, se você não pode ficar lá o dia inteiro. Então, assim, trabalhei com ela, entrei na sala um pouco, mostrei os brinquedos, mostrei os amiguinhos, fui tentando fazer com que ela desviasse a atenção daquela insegurança em que eu acabava sendo um porto seguro para ela, para uma outra situação em que ela ficasse confortável, minimamente distraída, para esquecer aquele momento e depois fluir. Aí você pode perguntar, poxa, Fábio, você está preocupado? Pois já é o 2º dia e ela chorou novamente. Então, de fato, assim, a gente tem que estar olhando, assim, a gente não pode banalizar isso. Não, mas a criança chora. Sim, é verdade, a criança chora, mas a gente tem que estar olhando. Então, o que me deixou muito confortável, porque ontem, quando ela saiu da escola, ela saiu muito feliz. Então, foi o 1º dia dela, então eu deixei ela chorando e ela saiu muito feliz. Muito, muito Isso feliz. É um sinal positivo, né? Exatamente. Então, esse é um sinal que me dá conforto como pai, de que assim, poxa, ela provavelmente foi bem cuidada, a gente não tem 100% de certeza, ela provavelmente foi bem cuidada, e ela criou já ali uma relação de associar aquele ambiente a alguma felicidade, alguma distração, a estar brincando. Então, hoje, obviamente, a mãe ficou em casa, porque a mãe está um pouco doente, então eu fui. A saída de casa não foi boa, foi um pouco rápido, e ela fez um pouco de manha para sair de casa, talvez para ficar com a mãe. Então, ela já não chegou bem na escola. Então, a gente tem que observar os contextos para avaliar. Não é porque ela se apegou a mim mais hoje do que ontem, porque ela hoje chorou bastante, que a escola é ruim, que a gente tem que tirar. A gente tem que observar, Hoje teve esse contexto diferente de ontem. Ontem ela saiu bem de casa, hoje ela saiu fazendo manha, foi fazendo manha no carro e chegou lá, obviamente. Não vai sair super feliz para um ambiente novo em que ainda não tem as amiguinhas, enfim. Então, a educação infantil é isso, A gente tem que estar observando quando eles são pequenos, um novo ambiente, mas de uma forma geral tem uma jornada de adaptação e de dor. A gente fala o tempo todo aqui de dor. É verdade. Tem uma jornada de adaptação e dor para a criança e para os pais. É verdade.
Você falou agora em contexto, né? É claro que o contexto, ele, pelo que eu estou entendendo, né, ele é muito relevante, né? Como observar esse contexto, né, para ajudar nessa adaptação? Como os pais podem, ou os responsáveis, né, que estão assistindo a gente agora, como eles podem trabalhar esse contexto familiar, como eles podem ter alguma coisa que o pai e a mãe possa fazer no dia que precede essa adaptação, à noite com ele ou à tarde? Você falou de contexto, e aqui que é um termo muito, muito bom de ser usado, né, dos pais pensarem sobre isso, mas eu vou usar um outro termo que eu gosto bastante também, que é a preparação. Perfeito. Então, assim, é muito ruim para a criança, né, que ainda não tem muita noção de tempo, né, e de espaço, né, fazer cortes abruptos, né? Então, assim, tipo assim, você tá numa festa e aí você quer ir embora e tu chega seu filho e sua filha, que tem 3, 4 anos, 2 anos, fala assim, vamos embora agora. Cara, isso é uma quebra grande no que ela tá passando ali, né? Na hora de dormir, tá vendo televisão, tá vendo desenho, vamos dormir agora. Corta o desenho. Então, esses cortes abruptos são ruins. O que acontece? A criança vai resistir. Qual é a linguagem que ela conhece? Chorar, fazer manha. É isso que ela vai fazer, porque ela quer mudar a realidade, quer que a realidade seja confortável para ela. O que é confortável? Ficar na festa. O que é confortável? Continuar vendo televisão. O que é confortável? Ficar em casa e não ir para a escola. Fazer o que ela quer. Fazer o que ela quer. Então ela vai resistir na linguagem dela. Né? E muitas vezes, assim, poxa, isso é desconfortável, né? Assim, você vai puxar ela, vai abraçar a criança, vai... Já vi cenas... Pois é, porque ela vai resistir, porque ela não está preocupada se vai fazer uma cena ou não, ela quer a vontade dela. Então, quando a gente faz uma boa preparação, né, então assim, festa, vai sair meia hora antes, vamos sair daqui a pouco, mais um pouquinho, 2, 3 avisos até, da próxima vez que o papai voltar aqui, a gente vai embora. Então, isso vai acomodando o cérebro dela para que, aquilo vai acontecer, vai preparando ela. E aí, obviamente, ela vai resistir menos, porque não foi um corte, né? Desenho. Vamos desligar o desenho para a gente dormir? Não, quero ver mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E é muito legal a gente fazer isso lá, né? Que assim, ela já sabe o que é um pouquinho. E ela já pede, posso mais um pouquinho? Isso. Só mais um pouquinho, papai? Só mais um pouquinho? Então ela já entende que, né, ela não usa relógio, não tem ideia, mas assim, aquilo ali vai acabar e não está muito longe de acabar. Pelo menos está mais perto de acabar do que estava antes. É o conceito de breve, né? Em breve. Exatamente. Então aí assim, ela vai se acomodando, não significa que ela não vai fazer mais, às vezes ela faz, mas diminui a chance dela fazer e diminui a chance dela fazer uma alta intensidade de manhã. E com a escola faz a mesma coisa, né? Ela trocou de escola agora, e aí na semana passada a gente falou assim, olha, semana que vem vai ter uma escola nova, brinquedos novos. No dia anterior, amanhã tem escola, a gente vai acordar, vai pra escola nova, vai ter parquinho, vai ter não sei o que, e ela vai entendendo que aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, a mudança de escola que ela fez agora foi super tranquila, ela não está perguntando das amiguinhas da escola antiga, não tá eu ia perguntar. Da escola antiga. A gente foi trabalhando. Isso não significa em educação nada é 100%, né? Sim. Significa que você tem mais chances de sucesso, né? Tem menos chances de crise, né? Então, enfim, ela é tímida, é uma criança tímida, então assim, ela tá... ambientes novos estressam ela, então ela tende a se recolher, e é isso que ela tá fazendo. Nada diferente do que a personalidade dela trouxe até hoje. Então, acho que a gente tá fazendo um bom trabalho. Normal ela se adaptar e daqui a pouco vai passar. A gente sofre nesse processo. Hoje eu cheguei aqui um pouco mexido. Deixa eu te perguntar, tem diferença a adaptação? Eu acredito, né? Que tem a diferença de uma adaptação de uma escola que ela já conhece os amiguinhos e como você trouxe o exemplo agora, que ela é uma escola nova, então você, dias antes, você veio trabalhando a cabeça dela. Mas e quando a criança chega lá? Porque a criança não chega sozinha, ela chega com os responsáveis. Esse período de adaptação, ele tem diferença? Você consegue sentir a diferença de uma criança que está retornando para a escola, de uma criança ainda, né, nessa fase de pré, de uma criança que está entrando numa escola nova? Quando eles são menores, né, então assim, eles esquecem com mais facilidade, né, mas ainda tem alguma memória, né, então se vai encontrar um amiguinho, ou até uma professora, né, ou um ambiente, uma sala de aula, tende a já estar mais adaptado, tende a ser mais fácil, né. Com o passar dos anos, né,
o papel da educação é desenvolver inteligência, é desenvolver a capacidade de lidar com as dificuldades de resolver problemas, né? Enfim. Então, a gente espera que, né, a criança, né, ficando cada vez mais adolescente, vá lidando melhor com adaptações. Tá? Sim. Se, né, não vai lidando melhor, obviamente tem pessoas que lidam melhor e outras que lidam pior com isso, né? Então, eu não estou comparando pessoa com uma outra pessoa, eu estou comparando a mesma pessoa. Né? Sim. Então, a gente espera que, né, a Isabela, que hoje tem 3 anos, com 4 anos, ela de melhor que adaptação, com 5, 6, 7, ela vai lidando cada vez melhor com a adaptação. E isso tem a ver com o desenvolvimento de inteligência, que é a educação, e se adaptar é um desafio que todos nós temos. Sim. E como é que a gente faz isso? Né? Escalando, né, assim, né, aumentando a dificuldade com o passar do tempo e esperando que ele desenvolva pessoalmente cada vez mais habilidades, cada vez mais capacidades. Né? E isso faz parte do dar espaço. Então, quando um jovem, né, uma jovem de 10 anos, né, tá indo pro 6º ano, e aí normalmente muita gente muda de escola quando vai, né, pro ensino fundamental, anos finais, né, vai para essa escola nova, né, a gente já dá mais espaço para que esse jovem, essa jovem, lide com as dificuldades, e lide com as interrogações. Pô, será que vão gostar de mim? Dar espaço não significa não conversar, não falar sobre isso. Dar espaço significa não resolver no lugar dele, no lugar dela. Chegou em casa, primeiro dia, não gostei dos meus amigos. Já vi isso acontecer algumas vezes, né? O pai vai e tira da escola. Primeiro dia de aula. Na primeira dor, na primeira dificuldade. Não esperou nem resolver. Pois é, não esperou lidar com aquela dificuldade, né? Isso não é educativo, né? Você incentiva a que na próxima primeira dificuldade, ele regula você e você vai lá e tira o problema do caminho, né? E a vida não é assim, né? Então, mas quando eles estiverem mais velhos, a gente espera que se adapte um pouco mais. A gente não vai ficar olhando eles sofrendo o ano todo, mas também não pode, né, tem que ter um equilíbrio. Não pode tirar na primeira dificuldade. Sim. Essa adaptação, né, que a gente está conversando, o programa hoje é sobre isso. Essa adaptação, você tocou num ponto agora do primeiro ano do fundamental, último ano, né, ali, ou primeiro do médio. Ela tem uma diferença, um peso, na verdade, diferente para os pais e, obviamente, para as crianças também. Quando essa faixa etária muda, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, esse peso, ele é diferente? Ou dá pra gente botar todo mundo no mesmo balaio? De uma forma geral, assim, os mais novos, né, a gente protege mais, então a gente sofre mais junto. Com o passar do tempo, eles vão desenvolvendo, né, tendo mais liberdade, então a gente vai sofrendo menos e esperando também que eles reforcem um pouco mais, tá? Eu falei aqui agora há pouco, no primeiro dia de aula. Sim. Né, em que, assim, a gente não pode tirar toda uma avaliação de uma escola, de um ambiente, de uma dificuldade no primeiro dia de aula. Né? Mas, assim, depois de uma semana, depois de um mês, aí eu acho que a gente tem que bater fotografias e fazer, né, boas avaliações. E a principal missão da escola nos primeiros dias de aula, né, e isso a família tem que estar observando, né, é exatamente essa inclusão social, né, de todas as crianças, de todos os adolescentes que estão ali. Né? Então, assim, acho que a primeira coisa quando eu era diretor, né, eu sempre falava sobre isso, né, que acho que os primeiros dias de aula, todo mundo que faz parte da gestão, coordenador, diretor, tem que estar no pátio verificando, principalmente as crianças novas, né, se elas já fizeram algum laço com alguém, já estão brincando com alguém, não estão isoladas num canto. Né? Estiverem isolados num canto, com equilíbrio, tentar promover uma inclusão. Para quê? Para que, minimamente, a criança divida essa dor de adaptação, de inclusão com outros colegas, que estejam juntos, para ela não sofrer sozinho. Eu falei que o sofrimento faz parte da vida, mas sofrer sozinho é ruim, né? E a família tem que estar olhando isso. Então, assim, no primeiro dia, e aí como é que foi? No segundo dia, e aí como é que foi? No 5º dia, a gente já tem que ter uma resposta dessa inclusão. Né? Já tem que ver assim, não, eu fiz um amiguinho, fiz uma amiguinha,
né? Pô, brinquei com ele no pátio, né? Os menores, já conversei sobre não sei o quê, né? Então, assim, já tem minimamente um laço, pelo menos uma pessoa para compartilhar, para dividir, a inclusão está no caminho. Entendi. Falando em inclusão, o que é mais importante nesse início, né, esse processo de adaptação? E eu queria uma opinião sua, quanto tempo dura esse processo de adaptação? Mas eu também queria ver com você o que é mais importante, o que os pais devem observar, a vida social do filho nesse processo de adaptação ou o que ele vai aprender? Então, a escola, né, é o ambiente em que a criança ou adolescente passa mais tempo da sua vida ali. Sim. Né? Então, por exemplo, no integral, né, a criança, a minha filha, ela passa 8 horas na escola, né, 8 horas dormindo, e o resto conosco, né, de alguma forma. Né? Então, assim, é um recorte da vida. Né? Então, a gente espera que nessa escola ela aprenda a superar dificuldades, aprenda, né, a socializar, a dividir, né, a se relacionar, tenha um desenvolvimento do autoconhecimento, que é muito importante, né, e aprender conteúdos, né, é um dos papéis da escola. Tá? Mas, sinceramente, assim, de uma forma geral, eu já acho que aprender conteúdos é menos importante, ouso dizer, muito menos importante do que aprender comportamentos. Né? Conteúdo a gente esquece, né? O comportamento é como uma tatuagem, né? Tipo assim, uma coisa que fica. Então, quando a gente aprende a lutar pelo que a gente quer, quando a gente aprende a ser empático, quando a gente aprende a ouvir, quando a gente aprende a falar, né? Com conteúdo, né? Não falar por falar. Então, quando a gente aprende isso tudo, a gente vai aprender os conteúdos e os conteúdos vão ajudar nisso aqui, mas os comportamentos que realmente são importantes. E isso, boa parte deles a gente aprende socialmente. Né? Então, o social da escola, ele é muito importante, muito importante. E é uma coisa que os pais têm que estar, né, atentos. E, obviamente, como falei, né, em gradação, que é, né, uma coisa social ali, que é brincar e aprender a brincar com outros, né? Depois outras aprendizagens sociais de construção, enfim, de realização pessoal. Entendi. Qual período existe, né? Um período certo de adaptação ou isso vai variar? Acho que são fases. Acho que o seu primeiro dia é o primeiro dia. Então, assim, ele pode até voltar para casa e vamos pegar assim, uma criança de 10 anos, entre 10 e 15 anos, tá? Um adolescente, um pré-adolescente. De 10 a 15 anos, pode voltar até o primeiro dia e falar assim, não conheci ninguém, não é um absurdo, tá? Aí no segundo dia a gente já começa a achar esquisito. No quinto dia já não dá, né? Aí acho que já vale um sinal de alerta de, poxa, passou uma semana na escola, não conversou com ninguém, não conhecia ninguém novo, né? E ninguém perguntou como é que ele está na escola, pega mal para a escola, né? É ruim para a escola isso, passar uma semana, né? E aí eu acho que já cabe uma atuação dos pais em relação a isso com o pré-adolescente, né? De, poxa, procura alguém, conversa com alguém, vê se não está retraído demais. Mas é tímido. Tudo bem, mas assim, timidez tem também limites, né? Assim, a gente é tímido, mas a gente convive com pessoas, sociedade. Então a gente não pode não conversar com ninguém. Então, depois de um mês, acho que já é grave. Acho que já é grave, né? E aí avaliar como tá, né, e a gente tem que evitar retirar da escola ao longo do ano. Entendi. É bem ruim, é uma medida extrema. Não vou dizer que não vai fazer, tá, mas é uma medida extrema, né, o ideal seria pelo menos esperar mais um ano, enfim, né, mas não vai passar um ano também sem conversar com ninguém. É complicado. Isso dá sinais, né, de alerta para algo muito maior. Você ainda há pouco falou sobre o comportamento, né? Eu queria que você falasse um pouco, pode ser em dicas, né, mesmo, dicas de comportamento que os pais não devem ter nesse início de aula, né, nesse período de adaptação, o que eles não devem fazer. Então, assim, vou falar de uma coisa que é importante aqui, que a gente não falou até hoje no nosso podcast,
que é a gente tem que perguntar para os nossos filhos aí como é que foi seu dia, né? Você tá bem e tal. Tem que observar, né? Como eu falei, eu observei a Isabela ontem, saiu da escola super feliz, já me deu muita tranquilidade, né? Ao longo do dia, a escola reportou de que ela comeu bem no almoço, né? Então, assim, a gente Ai, que bom. ficou tranquilo em relação a isso. O primeiro dia deu uma tranquilizada no nosso coração. Mas o pai também tem que ter um equilíbrio, né? Mais uma vez aparecendo, o pai e a mãe tem que ter um equilíbrio entre como é que eu dei pai e mãe devem ter um equilíbrio em investigar, e quando ele pergunta, e aí, como é que foi seu dia? É porque ele se importa, mas ele está investigando sim, né? Não vai dizer que não, tá? E respeitar essa privacidade desse jovem e dessa jovem, né? Ter esse equilíbrio entre o investigar porque eu me importo, o investigar porque tem algo que eu possa dizer para ajudar a sua vida, para tornar a tua vida mais fácil, porque eu sou adulto, tenho mais conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, respeitar o que ele não quer falar, o que ela não quer falar, que também é importante, também dá legitimidade. Quando eu não respeito, quando eu invado a privacidade do meu filho e da minha filha, tira bastante dessa vontade dele de compartilhar, da minha legitimidade como pai e como mãe. Então, cara, tem que ter um equilíbrio. Então, a dica que eu vou dar aqui é assim, não invada a privacidade dele, assim, principalmente sem autorização, né? Se você tá desconfiado de que, ele tem um problema sério, drogas, coisa séria, né? Assim, acho que te dá autoridade para você invadir, sempre de forma dialógica. Mas, cara, eu vou abrir teu quarto porque, cara, eu tô desconfiado disso e eu sou seu pai, sua mãe, eu me preocupo, então eu vou olhar. Vamos olhar juntos, né? Então aí você faz uma invasão, pode ser não consentida. Mas é junto, né? Assim, esse é um tema realmente muito espinhoso, né? Porque a gente, como adulto, sabe que é legal ter respeito e respeitar a nossa privacidade, que a gente quer, né? Mas, assim, um pré-adolescente, um adolescente, um menor de idade, né? Ele mexe com coisas perigosas, né? E, assim, e tá sob a sua tutela ainda, né? Então, você ainda tem responsabilidade sobre a vida dele. Então, como equilibrar isso? É verdade. Uma vez eu escutei, falando ainda sobre esse assunto, né? Eu não vou conseguir lembrar agora qual filósofo fala isso, mas que um discurso, uma boa oratória, né? Comove as pessoas, mas um exemplo arrasta, né? Eu não vou lembrar agora o filósofo que fala isso, mas o exemplo dos pais em casa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o exemplo que eles dão em casa. Esse exemplo, ele, no período de adaptação, ainda ali naquele processo do início das aulas, né, ele influencia de forma a blindar esse jovem, a proteger esse jovem justamente das mais influências que ele vai encontrar na escola, ou eu devo realmente deixar rolar e esperar ele falar comigo até chegar um momento mesmo de uma intervenção. Falando ainda sobre esse período de adaptação e o exemplo que ele vai trazer de casa, porque cada família tem um valor. Sim. Cada família tem uma cultura. Eu acho que você tem que estar sempre aberto, tá? E adolescente, de uma forma geral, assim, acho que não gosta de falar muito, né? É mais retraído e tal. Gosta de conversar com seus pares, às vezes nem isso, né? Então você tem que manter aberto e, né, com alguma frequência, demonstrar interesse ativo, né? E aí, como é que foi seu dia? Fala um pouquinho, conta uma coisa que aconteceu na escola, né? E tal, observando, né? Eu vou dar uma outra dica que eu acho que também é importante. Nós, como seres humanos, a gente tem que estar sempre refinando, afiando, né, a nossa capacidade de observar e de fazer juízos, sabe? Porque como é que a gente julga se meu filho está bem ou não, se está saudável ou não, que tipo de invasão à privacidade dele eu devo fazer, se devo fazer, quando devo fazer, né? Até que ponto é solitude dele, é um espaço que ele está, e até que ponto é tristeza, isso fica muito, muito difícil. E a gente não olha
para essas situações que os nossos filhos vivem e julgamos como um Deus onipotente, né? A gente não olha para essas situações todas e julga, né, como o ChatGPT, né, que tem todo o conhecimento da internet e tem uma imparcialidade, né, 100% free. Nós somos seres humanos, então assim, temos as nossas dificuldades. Então quando eu olho para aquilo, eu julgo e filtro baseado nas minhas dificuldades. Então uma pessoa que é mais depressiva, mais triste, né, mais fleumática, ela tende a olhar para o meu filho, para o filho dela, né, que está, de repente, um pouco mais escalado e achar que está passando pela mesma coisa que ela está passando, né, e regala a tristeza daquele jeito, né. E pessoas, de repente, mais alienadas, de repente, vai banalizar aquilo. E nós somos assim, a gente não tem como escapar disso, né. O que a gente pode fazer como pai e mãe é estar sempre refinando meus julgamentos, conversando com outras pessoas, né, estudando para que a gente torne esses nossos paradigmas pessoais menos fortes, menos limitantes, né? Se eu tenho algo que é muito forte em mim, um dogma, cara, ele me limita meu raciocínio, me limita minha capacidade de pensar. Quando eu falo limita a capacidade de pensar, limita a minha capacidade de olhar para o meu filho e ter um julgamento mais inteligente no sentido de vai me aproximar de uma solução para aquele problema, né? E isso eu vejo com frequência, ou seja, como a gente julga baseado na nossa vida, nos nossos paradigmas. Entendi. Fábio, você tem uma bagagem, né? Uma experiência de professor, diretor, chão de escola, né? Você tem essa bagagem de chão de escola. E na minha cabeça, isso contribui, de certa forma, para você hoje, como pai, saber o que funciona, o que não funciona no período de adaptação. Como chão de escola, como, né, vamos pegar a época de sala de aula, como que isso, baseado nisso, o que você pode dizer para os pais, né, para os responsáveis, que auxilie nesse processo de início de aula, como você falou, vai variar um pouquinho de acordo com a faixa etária, né, vai ter um pouco de diferença. Que contribuição, que tipo de coisa, que tipo de comentário ou dica você pode dar para a gente? Uma palavra que a gente usa pouco na educação, não só na educação em casa, né, mas também na educação formal, né, nas escolas, hoje que a gente usa muito pouco, e para mim a palavra-chave é a palavra engajamento. Engajamento? Então, assim, como é que... Quando eu fico tranquilo, quando meu filho, quando minha filha está engajado em algo positivo, né, enfim. Sim. Estar engajado em algo destrutivo é 2 vezes perigoso, né? Sim. Se é algo destrutivo, é melhor não estar engajado. Não está. Com certeza. Esse hábito aqui é péssimo, mas eu não faço ele empolgado, não. Eu não faço ele com frequência, não. Mas se é um hábito construtivo e está engajado, né, a gente fica bem mais tranquilo, né, de que, assim, poxa, é como se fosse uma âncora naquele comportamento. Então, trocou de escola, não. As relações sociais, que é o que a gente está falando até aqui agora, é muito importante. A gente é um ser social, tá? A próxima preocupação, né, cara, engajamento. Então, assim, eu estou engajado com o quê? Né? Então, essa escola, ela trouxe, né, o que de agenda, né, o que de atividades, de propostas, de pessoas, que fez o meu filho e a minha filha engajar, né? Aí em quê? Engajar em matemática. Pode ser. Engajar em tirar boas notas, não só em matemática. Pode ser. Engajar em eu ser aceito naquele grupo ali é legal, é perigoso, que, né, que o grupo vai trazer de demanda para ele se sentir aceito. Mas é legal, é melhor do que não ser aceito, não se importar em ser aceito naquele grupo, mas é uma coisa legal. Então, o que a escola está trazendo de engajamento? Eu quero o reconhecimento daquele professor que eu gostei tanto. Então faz o que? O jovem engajar naquela disciplina. Então, por isso que as pessoas, o papel do professor ele é tão importante, né? E nunca vai ser substituído por máquinas, né? Porque pessoas, né, aderem a pessoas, né? Então, assim, a gente vai querer ser reconhecido pelo aquele professor que a gente gosta. Sim. Os professores que nós gostamos são insubstituíveis. São quaisquer professores, né? Enfim. Então, assim,
E isso eu acho que é a preocupação que a gente tem que ter, né? Então, meu filho está feliz e está querendo construir alguma coisa, fazendo alguma coisa legal, bacana, já é uma coisa que alivia a gente, né? E isso faz parte e o estudo entra aí, né? A gente falou até aqui sobre relacionamentos, que é a primeira etapa, sim, mas a questão da aprendizagem, ela é essencial na escola, então a gente tem que estar olhando para isso. Então, assim, ele quer estudar, está preocupado, né? Está engajado com aprender, está engajado em tirar boas notas, né? Está motivado. Então, essa é a visão que dá tranquilidade. Está engajado, não tirou boa nota, é melhor do que não estar engajado e tirar boa nota. Entendi. Às vezes a criança ou adolescente é inteligente, acha fácil a escola não impõe dificuldade, tira 9 e o pai está tranquilo. Mas ele chega em casa empolgado com a escola, empolgado em aprender, né? Isso que vai tirar o melhor de dentro dele, né? E esse é o olhar que a gente tem que ter para eles. Bacana, bacana. Nós continuamos com a minha hora favorita, a hora da dica. Fábio, eu queria conversar com você agora, e aí trazendo também uma dica para o pessoal, né? Que a tua fala me levou direto para uma palavra, elos. Quais são os elos importantes, né? Como você comentou, né? Engajamento construtivo. Então, quais são os elos importantes e fundamentais que o aluno deveria, não que ele vai fazer, mas que ele deveria fazer no início do ano para levar todo o ano letivo de forma saudável? E o que os pais devem observar nisso, né? Então, quais são esses elos importantes que a gente deve ficar de olho? Legal. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, é importante, né, pelo menos uma amizade que ele possa contar, né? Então, assim, uma pessoa que eu converso, que é meu parceiro, minha parceira, que está junto comigo nos momentos de dificuldades, esse é um ponto, né? O segundo ponto é já um coletivo maior, né? Então, tipo, um grupo que possa sair, que possa se divertir, possa trocar um WhatsApp, que possa, enfim, né? Conversar e aí expandir um pouco mais esse mundo dele, né? Em relação à escola, né? Pessoas, né? Então, assim, poxa, qual professor você gosta mais? Qual aula você gosta mais? Qual aula você espera a semana para que ela aconteça, né? Isso tudo vai mostrar a ele que ele está engajado, né? Poxa, eu não gosto de nenhuma aula. Poxa, minha turma é chata. Sei. Poxa, fica preocupado, né? Não é uma coisa legal, né? E a construção cognitiva, né? O que eu gosto de aprender? O que eu gosto de estudar sozinho? O que eu gosto de ser bom? O que eu gosto de ser reconhecido? Então, esse lado de aprendizagem e de competição, de competitividade, também são importantes. A gente também tem que estar olhando. Vale que, assim, esse engajamento construtivo ele pode ser um esporte, né? Ser inteligente não é saber só matemática, não é saber só história, né? Mas assim, não, poxa, eu sou muito bom no futebol. Isso é uma inteligência, é uma capacidade. Você desenvolve ali, você está engajadão, legal. Você não pode tirar, zero em matemática, enfim, né? A vida é um todo, como também você não pode tirar zero em educação física. Não pode ser, né, ter um comportamento tedioso, inerte, você não se movimenta, né, não cuida do corpo, né? É importante, né, o todo ali, né? Então, assim, a gente está engajado, e com as propostas que a escola está trazendo, a gente fica tranquilo com o nosso filho lá. Bom ficar de olho nessas questões. Fábio, muito obrigada, tá? É sempre muito bom poder contar com você e debater mesmo, conversar sobre educação parental, viu? Muito obrigada. Nada, Vivi, foi um prazer. Obrigado a vocês. Nós estamos no Spotify, no Deezer e também no YouTube, que é por onde você assiste a gente. Segue a gente, curte, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.